Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre a contagem de tempo limite para denunciar crimes sexuais contra crianças. Entenda o que mudou no Código Penal a partir da Lei 12.650, conhecida como Lei Joana Maranhão. Saiba mais sobre a proposta de expansão do Centro de Reconhecimento de Paternidade para as comarcas do interior de Minas. Entenda o que é e como é feito o exame de sanidade mental. Acompanhe uma discussão sobre a cobrança da taxa de cancelamento em viagens contratadas por aplicativos. E mais, o JQ também fala sobre como a tecnologia tem se tornado uma grande aliada do judiciário. Fique com a gente, nossa edição começa agora. O uso de aplicativos de mobilidade caracteriza uma relação de consumo. Ao utilizá-los, é importante que o consumidor exija clareza nas informações, principalmente em relação às taxas de cancelamento, que têm gerado desconforto entre os usuários. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. Uma mão na roda. É exatamente assim que muitas pessoas consideram os aplicativos de transporte. O Alexandre utiliza sempre que precisa e, na opinião dele, é uma boa alternativa. Eu acho que veio para avanços mesmo, né? Acompanhando outros países, inclusive competindo com o preço, inclusive de ônibus, né? Fica mais fácil para as pessoas se locomoverem na cidade. Entre pedir e, de fato, entrar no carro para seguir viagem, o cancelamento é uma hipótese que pode ocorrer e demandar custos, tanto para o consumidor quanto para o motorista. O Jean já teve um cancelamento indevido por parte do motorista. Tentou resolver direto com a empresa, mas não ficou totalmente satisfeito com a solução. Eu entrei em contato diretamente com a empresa do aplicativo e eles me devolveram um crédito no aplicativo e na segunda, como já foi recorrente, aí sim eles me estornaram diretamente no cartão de crédito. Mesmo reclamando, só que como eu precisei usar, acabou que eu usei esse crédito. Mas o ideal teria, como eu não fiz a corrida, que tivesse sido os 2 estornos realizados no cartão de crédito, que for meio de cobrança. Apesar de usar e considerar como uma boa alternativa de mobilidade, o Alexandre também já contabiliza prejuízos. Eu tive problema 2 vezes com o Uber, justamente a questão do cancelamento. Fui cobrado indevidamente e não restituíram. Quando há um cancelamento atribuído ao usuário, normalmente as empresas incluem a taxa pela desistência na viagem seguinte. Se, por um lado, os consumidores reclamam dos valores da taxa de cancelamento e da forma como é feita a cobrança, por outro, os motoristas também têm o que reclamar. O Geraldo já teve que se explicar com uma cliente sobre um valor a mais que ela não sabia de onde vinha. Como é que foi essa história, Geraldo? Então, ela chamou o aplicativo, a corrida estava dando R$13, aí fiz a corrida, na hora que foi finalizar a corrida, deu 17. Aí eu falei assim, mas eu pedi, estava dando 13, deu 17? Por quê? O que está acontecendo? Eu falei assim, olha, alguma vez você cancelou, aconteceu alguma coisa? Não, semana passada eu cancelei. Eu falei, então provavelmente o seu cancelamento está sendo cobrado agora. É uma coisa que o aplicativo não deixa claro para o cliente e só na hora da corrida que ele fica sabendo o que está acontecendo. De acordo com esse advogado, especialista em direito empresarial e do consumidor, a empresa deve manter canais acessíveis para que o cliente consiga resolver os questionamentos com rapidez. E ao fazer, ele precisa ser informado da resposta. Se há, por parte do prestador de serviço, uma bonificação, isso aí é um prêmio. Ele não é obrigado, ele não tem direito a um prêmio, mas ele tem direito ao ressarcimento do prejuízo que ele teve se ele entender que a prestação do serviço foi feita de forma inadequada. O motorista Geraldo sabe que os problemas envolvendo má-fé podem ocorrer, tanto de um lado quanto do outro. Mas ele acredita que as empresas de transporte podem criar mecanismos no próprio aplicativo para esclarecerem melhor as situações para os clientes e para os próprios motoristas. Poderia melhorar essa comunicação da empresa com a pessoa, porque ela fica sem saber o que está acontecendo. Porque, se ela está pagando no cartão, beleza, ela consegue ainda um limite para poder passar mais, mas e se ela está pagando no dinheiro e está com o dinheiro contado da corrida? Então, aí vai acontecer de novo, vai passar essa cobrança para a próxima pessoa que pegar a corrida. 2 aplicativos desses, você chega até o endereço da pessoa,
espera 5 minutos. Se ela não aparecer, aparece a opção de você poder cancelar e receber a taxa de cancelamento. Tem um desses aplicativos que não dá nada. Então, se você deslocou 3, 4 quilômetros, chegou lá, a pessoa não apareceu, se você vai cancelar, você não vai receber nada. Então, você fica no prejuízo. No regulamento de uma das empresas mais populares no Brasil, o consumidor pode cancelar gratuitamente nas seguintes situações: nos primeiros 5 minutos após chamar uma viagem, caso o carro demore 5 minutos a mais que o tempo previsto para a chegada, e o cancelamento pode ocorrer e ser emitida cobrança para o consumidor quando o cliente cancela a viagem 5 minutos após o motorista ter aceitado, ou o próprio motorista cancela a viagem mais de 5 minutos depois de ter chegado ao local de partida. Quando a empresa disponibiliza o serviço no aplicativo e o consumidor aceita, fica estabelecida uma relação contratual. Como envolve ali um contrato, se esse valor não pode ser arbitrado conforme a conveniência do prestador de serviço, se ele não é informado previamente ao consumidor. O consumidor não pode ser surpreendido com um valor que ele não sabe qual é. Então, ele precisa ser previamente informado da taxa do cancelamento, até para saber se ele vai querer fazer desse serviço ou não, assumindo o risco do cancelamento numa eventualidade que ele entenda por ser caso de cancelar. A não realização desse contato já é uma premissa de que o serviço não está sendo prestado de forma adequada e autorizaria ao consumidor, então, questionar esta prestação de serviço. Nesse sentido, essa consumidora não tem o que reclamar, mas observa que o cliente deve exigir mais respeito das empresas de aplicativos de mobilidade. Eu não tive problemas até hoje com taxa de cancelamento. É claro, o consumidor deve se informar, se ater ao Código do Consumidor e reclamar dos seus direitos, procurar saber, se for lesado, correr atrás para ressarcir-se do prejuízo. Por ser uma novidade, o especialista lembra que a conduta de exigir das empresas um bom atendimento ao consumidor é um passo importante para a adequação desses serviços às leis brasileiras. Hoje em dia, essa tecnologia ela é real, né? Poucos são aqueles que não utilizam dela e o mercado está cada vez mais cheio de concorrência. Então, aquele que prestar o serviço de forma mais adequada, aquele que realmente atender ao cliente, que é o consumidor, de uma forma a dar a ele segurança e tranquilidade, muito provavelmente ele vai se manter no mercado de trabalho e vai, com isso, conseguir mais e mais clientes na prestação do serviço dele. No próximo bloco, o JQ fala sobre a mudança na contagem do tempo limite para denunciar crimes sexuais contra crianças e mostra o serviço do Centro de Reconhecimento de Paternidade. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com 7 anos de existência e atuação na capital mineira, o CRP, Centro de Reconhecimento de Paternidade, em breve terá suas atividades ampliadas para o interior do estado. O presidente do TJMG, Nelson Messias de Moraes, anunciou os esforços da instituição para garantir a expansão do projeto. O CRP é vinculado à Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte e foi criado para atender às regras do Conselho Nacional de Justiça. Instituído em 2011, recebe e ouve pessoas que desejam obter o reconhecimento espontâneo de paternidade. O CRP ele tem algumas portas de entrada diferentes, né? O nosso cliente principal são os recém-nascidos, porque todo bebê que nasce, que não tem o nome do pai no registro, automaticamente o cartório já gera um procedimento aqui para o CRP, tudo eletrônico, né, via sistema do Projude, e aí entra o trabalho em campo, né, uma das missões do CRP, convencer essa mãe da importância dessa criança ter um pai, dela declarar quem é esse pai, para que a gente possa trazer esse pai para perto dessa criança. A outra porta é a porta de quem já tem um registro, às vezes já é uma criança mais crescidinha, às vezes já é um adulto, né, não importa, a gente já teve casos aqui de pessoas idosas em busca de paternidade ou até de maternidade. No ano passado, o CRP realizou mais de 3.700 atendimentos, entre reconhecimento de paternidade, exames de DNA e orientação.
O presidente do TJMG destacou a importância desse trabalho para a garantia da dignidade da pessoa humana. E uma das formas mais contundentes de demonstrar ou de buscar a dignidade da pessoa humana é fazer com que essa pessoa conheça o seu pai, a sua mãe, a sua origem e as suas raízes. Isso é fundamental na vida de um cidadão. E o Tribunal de Justiça de Minas está preocupado com essa questão e tem desenvolvido trabalhos no sentido de desjudicializar o reconhecimento de paternidade. Em novembro de 2017, houve uma mudança importante na legislação, permitindo o reconhecimento socioafetivo de paternidade e de maternidade. Nesses casos, não há vínculo de sangue e nem de adoção entre pais e filhos. A ligação entre as partes é afetiva, reconhecida pela Justiça. Até outubro deste ano, o CRP atendeu 33 casos dessa natureza. Uma novidade nos atendimentos é o serviço do CRP de forma itinerante, promovendo a ampliação do acesso ao cidadão sem que ele precise se deslocar até o Fórum Lafayette. Até agora, foram realizadas 2 edições na capital, no bairro Serra, em abril deste ano, e no Hospital André Luiz, no bairro Salgado Filho, em julho. 155 pessoas foram atendidas. O CRP itinerante, ele nasceu de uma ideia nossa de divulgar mais o trabalho do CRP, né? O CRP está aqui todos os dias no fórum, de 8 às 18, né? De segunda a sexta, e a gente tem capacidade de atender mais pessoas do que a gente atende. E aí a gente se propôs que dali adiante seriam as comunidades que nos procurariam para que a gente pudesse ir até lá. E agora estamos abertos, esperando outros convites. E nesses 7 anos de existência, muitas histórias foram e são reescritas todos os dias, como a da pequena Alexia, reconhecida socioafetivamente pelo Ricardo no atendimento itinerante ocorrido no Hospital André Luiz. O pai também pode ser o pai socioafetivo, né? Não é só chegar e registrar DNA, tem também o socioafetivo, aí nós ficamos sabendo e agora hoje nós conseguimos. O presidente do TJMG destacou os esforços da instituição em garantir a expansão do projeto para todo o estado. A juíza Maria Luísa Rangel, que tem desenvolvido um trabalho extraordinário de grande alcance social nesse centro de reconhecimento de paternidade, já nos levou à necessidade de ampliar para o resto do estado. Portanto, a partir desta semana, já vamos montar uma equipe de estudos para ampliar esse centro de reconhecimento de paternidade e estendê-lo para o interior de Minas Gerais. Desde 2012, a contagem para a prescrição de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes passou a ser calculada a partir de quando as vítimas completam 18 anos e não mais da data de quando o abuso foi praticado. A lei que alterou o Código Penal foi batizada de Joana Maranhão, após a nadadora revelar os abusos sofridos na infância. Joana sofreu abusos aos 9 anos de idade. Só conseguiu falar sobre isso aos 21. Foi parar nas manchetes dos jornais quando trouxe à tona os traumas sofridos. A decisão de trazer a público o que eu tinha passado aos 9 anos de idade não foi uma coisa do dia para a noite, né? Eu comecei a terapia em 2005, em 2006 foi quando eu comecei a falar para o meu treinador, para as pessoas do meu grupo familiar, para os meus parentes. Em 2007 eu trouxe para o grupo da seleção brasileira que estava no Pan-Americano. Enfim, eu fui abrindo esse leque, eu fui verbalizando e fazendo esse enfrentamento dentro da terapia com psicólogo, com medicamento para psiquiatra e retomando a minha carreira, né? Mesmo com o crime prescrito, a força da nadadora foi importante para uma mudança na lei brasileira. Antes, o crime sexual contra crianças prescrevia quando a vítima completava 18 anos. Com a Lei 12.650, sancionada em 2013, o Código Penal foi alterado. A principal mudança é exatamente poder possibilitar àquela criança ou adolescente que foi vítima de, por si só, promover ou buscar promover uma ação penal quando completa a maioridade, sem que até ali tenha fluído o prazo prescricional. A mudança coloca em evidência o fator tempo.
o que poderia ter mudado a história de Joana. O crime prescreveu quando eu tinha 18 anos, em 2008 eu tinha 21, então não existia mais crime, eu não podia fazer nenhum tipo de denúncia contra ele, na verdade eu fui processada por ele. Um crime que prescrevia quando a vítima fazia 18 anos, ela não dava o tempo hábil desse enfrentamento e dessa decisão que cabe à vítima, se ela vai querer denunciar e se vai querer dar prosseguimento a isso. Então, quando a lei prescrevia no momento que a vítima fazia 18 anos, isso beneficiava única e exclusivamente o abusador, né? Porque mesmo com esse dobro de tempo de prescrição, ainda é um crime muito difícil de ser investigado, porque muitas vezes não tem a prova física, né? Não tem um rompimento de ímen, não tem uma DST, porque você fala sobre isso muitos anos depois, então muitas vezes fica a sua palavra contra a palavra do abusador. O Atlas da Violência 2018, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revela que crianças de 0 a 13 anos são o público mais vulnerável, concentrando 50,9% dos casos de estupro notificados ao Sistema Único de Saúde. Os principais meios de denúncia no país são o Disque 100 e o aplicativo Proteja Brasil. Se por um lado é difícil esperar que denúncias sejam feitas ainda na infância, por outro, se oferecem mais oportunidades de a vítima reunir forças para buscar justiça. Então é o maior benefício nesse particular, onde a criança ou adolescente pode propor uma ação quando completa a maioridade. Então o tempo não flui e a pessoa que foi seu agressor ali pode se ver punido ou não terá impunidade pelo decurso do tempo. A gente volta daqui a pouco para mostrar como a tecnologia tem sido usada para promover agilidade aos processos judiciais e explicar o que é o exame de sanidade mental. O Justiça em Questão volta já. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. O exame de sanidade mental é solicitado sempre que surge alguma dúvida em relação à saúde mental de uma pessoa que foi acusada de cometer um crime. A análise determina se o sujeito pode ou não responder criminalmente, da forma como está prevista pelo Código Penal brasileiro. Entenda na entrevista. Dr. Guilherme, quando é realizado o exame de sanidade mental? Quando uma pessoa que cometeu um crime, um delito, tem uma suspeita de ter uma doença psiquiátrica. Então, o juiz solicita um exame de sanidade mental. E qual profissional que pode realizar esse tipo de exame? É um médico psiquiatra, principalmente com formação em psiquiatria forense. E caso seja diagnosticado essa insanidade mental, como será o cumprimento da pena dessa pessoa? Então, nós temos três caracterizações quando se faz um exame de sanidade mental. Você pode considerar que a pessoa não tem uma doença psiquiátrica, então ela é imputável, com isso ela pode ser punida de uma maneira normalmente, como no juiz definir a pena. Se a pessoa tem uma patologia psiquiátrica, em que ela tem entendimento do que ela faz, mas ela não consegue se controlar, por exemplo, um usuário de droga que furta alguma coisa para consumir droga, isso pode ser considerado semi-imputável. Ele tem uma doença, uma dependência química e ele fez algo, ele não conseguiu se conter. Então ele é semi-imputável. Isso pode fazer com que o juiz diminua a pena dele, faça uma pena diferenciada. E a terceira, que é o que é mais comum, que é considerar o paciente, se o paciente, por exemplo, comete um crime por causa da doença dele, ele pode ser considerado inimputável. Por exemplo, um paciente esquizofrênico que está delirante e comete um delito, um crime, devido ao seu delírio. Então ele não tem entendimento e nem consegue se controlar, então ele é inimputável. E aí o juiz não vai fazer uma punição a ele, vai colocá-lo numa medida de segurança, quer dizer, vai mandá-lo obrigatoriamente para se tratar. Então o juiz vai mandá-lo para um manicômio judiciário, para ficar um ano ou mais internado, se tratando para ter controle dessa patologia. Então ele não é considerado culpado, ele é considerado doente e considerado inimputável e vai para a medida de segurança. Uhum. E o acusado, ele pode simular um sofrimento mental para poder fugir do cumprimento da pena?
Sim, algumas pessoas podem tentar simular doenças psiquiátricas para fugir da pena ou ter uma pena reduzida. Obviamente, um perito experiente vai ser mais difícil de enganá-lo, né? Tá jóia, muito obrigada, doutor Guilherme. Obrigado a vocês. Com a implantação de uma ferramenta inovadora, o Tribunal de Justiça de Minas realizou em novembro o primeiro julgamento de processos de forma totalmente virtual. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. A 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou 280 recursos de forma totalmente virtual. A tecnologia da informação foi usada com a finalidade de identificar e separar recursos semelhantes, já decididos em tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Foi realizada uma sessão simbólica para apresentar a novidade. A desembargadora Ângela Rodrigues, presidente da Câmara, que inaugurou o sistema, destaca como os temas foram selecionados para esse julgamento. Os temas que nós traríamos para a sessão, que não haveria controvérsia, processos que já aguardavam julgamento por um período mais longo e combinamos que isso ocorreria no espaço de tempo menor, com maior agilidade, podendo propor ao jurisdicionado um retorno da atividade jurisdicional de uma forma eficaz, de uma forma célere, porque o que causava a paralisação e que eles aguardassem o julgamento, aquela questão já se encontrava superada. O esboço do voto é apresentado a cada um dos desembargadores e, por fim, o relator tem a possibilidade de fazer modificações e imprimir o traço pessoal dele ao texto. Feitas as alterações, a máquina identifica os recursos iguais e procede o julgamento em questão de segundos. O uso da inteligência artificial representa avanços não só para a celeridade nas decisões, mas também na economia de recursos, sem dispensar a contribuição humana. O primeiro vice-presidente do TJMG, desembargador Afrânio Vilela, destaca o caráter inédito e o diferencial nesse tipo de julgamento. Para esse julgamento desses 280 recursos, o computador levou menos de um segundo. E aí você imagina bem, nós precisaríamos de pelo menos 280 servidores fazendo cada um dos votos. E a máquina dispensou. Quando eu digo dispensou, não é que os servidores serão dispensados, evidentemente, mas eles serão utilizados e terão a sua cognição, a sua inteligência para aqueles casos que realmente não são repetitivos e que precisam desse trabalho da mente humana. Julgamento da forma como foi feito hoje, usando a tecnologia da informação, ainda não foi feito a nível de Brasil, segundo conhecemos. As ferramentas denominadas Radar e Ágil, que fazem a busca e seleção dos processos similares, foram desenvolvidas pelo próprio Tribunal de Justiça como uma funcionalidade do sistema Temis, já usado pela instituição. A desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto observa que a adoção do julgamento virtual é uma resposta à sociedade. Então está resolvido, detectado os temas, imediatamente eles são julgados e resolve o problema do jurisdicionado, de quem mais precisa, que é exatamente eles. O novo sistema foi desenvolvido há 1 ano e meio e foi testado inúmeras vezes até se chegar a um padrão de confiança, garantindo assim a segurança jurídica no julgamento totalmente virtual de processos. O diretor executivo de informática do TJMG aponta como o método de análise de conteúdo garante a credibilidade do julgamento. A parte jurídica, a segurança jurídica, ela torna-se mais importante agora porque você consegue, através do conteúdo, unificar. Então, hoje, qual que é uma reclamação das partes? É que, às vezes, o mesmo pedido, ele é julgado de forma diferente. Então, a gente fazendo uma análise jurídica, uma análise de conteúdo do que está sendo
julgado, a gente consegue, com um grau de assertividade grande, você unificar essas decisões. A partir da experiência da 8ª Câmara Civil, as demais câmaras interessadas poderão usar a ferramenta. O juiz coordenador da Diretoria de Informática ressalta o esforço da instituição em tornar o uso da tecnologia cada vez mais presente. Uma diretriz do nosso presidente, Nelson Messias, desde o primeiro dia da gestão dele, ele vem apoiando, incentivando as atividades da tecnologia da informação, porque ele sabe da importância, da necessidade de aplicar essas tecnologias para melhorar a prestação dos serviços judiciários. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.